No vídeo anterior nós conversamos sobre quartos. Aliás, nós demos dicas para quartos pequenos. Falamos sobre tipos de acabamento que pode trazer mais amplitude e aconchego. Falamos sobre os móveis, como aproveitar os móveis planejados para ter mais armazenamento, mas também falamos principalmente sobre medidas. E eu acredito que em qualquer projeto de qualquer ambiente, as medidas são cruciais ali logo no início do projeto, porque ela que vai definir o tamanho dos móveis que eu vou colocar, o tamanho da circulação. Então esse ponto ele precisa ser estudado e precisa ser bem desenvolvido. E na cozinha não seria diferente. Aliás, eu acredito que a cozinha é um dos ambientes onde a gente tem mais um jogo de padrão de medidas ali para ser seguido, para no final a gente ter um ambiente funcional, proporcional para tudo que os clientes vão viver ali no dia a dia. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as medidas que a gente precisa ter numa cozinha funcional. Vamos começar a conversar sobre um dos pontos que eu acho crucial ali logo no início do projeto, que é o tamanho da circulação. E a gente precisa lembrar que na cozinha a gente tem um ambiente onde a gente trabalha muito com coisas quentes. Então às vezes eu tiro ali uma travessa que tá mais quente do forno, pego uma panela que tá no fogão e eu não posso ficar com isso em mãos andando para lá e para cá, porque você pode acabar esbarrando em alguém, acabar machucando e também é muito desconfortável você ficar com isso em mãos. Então a circulação ela precisa ser bem estudada justamente por conta disso. Para exemplificar melhor que a gente vai conversar aqui sobre circulação e também sobre outras medidas, eu vou trazer um projeto que a gente executou aqui no escritório. A gente pegou ali desde o projeto arquitetônico até o projeto de interiores. E dessa forma fica muito melhor da gente atender e entender todas as necessidades do cliente. E no final o resultado ficou maravilhoso. E nesse projeto em particular, a gente tem que levar em consideração que nós estamos trabalhando com uma cozinha gourmet. O que isso significa? Toda aquela parte de churrasqueira também fica junto com a cozinha do casal. Então aqui nós trabalhamos com as medidas máximas de circulação. Porque imagina só, é um fim de semana ali com os amigos, com a família, onde tem muita gente em volta ali da ilha, da mesa, saindo da piscina, vindo para a cozinha. Então não tem como a gente trabalhar com as medidas mínimas e nem com medidas médias, né, nesse caso. Então aqui a gente trabalhou com a medida máxima de circulação justamente para atender esses dias que são mais movimentados. Então de um lado ali a gente ficou com 1,20 m de circulação, de outro a gente ficou com 1,17 m e do outro ali que faz a passagem entre a ilha e a porta que leva para a área externa ficou com 1 m. Isso a gente tem ali uma circulação um pouco menor, porque quando a gente abrir a porta, a circulação ela vai ficar maior. Então nesses casos não tem problema. Mas se esse não é o seu caso, se você não tem um ambiente com as dimensões que atende essa circulação de 1,20 m, 1,10 m, 1 m, a gente recomenda que se trabalhe com 70 centímetros no mínimo. Isso principalmente se você tiver ali um jogo de armários com uma mesa ou uma ilha ali, igual é o caso desse projeto, porque a gente precisa levar em consideração a abertura de portas ali do armário e também a circulação. A gente não pode ter uma circulação menor que atende justamente a abertura dessas portas de armário, que geralmente fica ali entre 45 e 55 centímetros. A gente precisa ter essa abertura mais circulação. E também a circulação, ela não é recomendada que fique maior que 1,30 m. Isso porque, igual eu falei lá no início, que a gente está trabalhando com coisas quentes, objetos quentes nas mãos, né? Então eu não posso ficar andando com isso em mão, uma circulação com a medida tão grande. Então precisa ser ali, precisa atender estourando 2 passos que a pessoa der, para ficar mais confortável, para ficar mais usual e para atender melhor no dia a dia. Se ficar maior que isso, aí a pessoa vai precisar ficar rodando ali com aquilo em mãos. E isso não é o recomendado. O segundo ponto que a gente vai conversar aqui é sobre as medidas dos móveis. E, gente, esse ponto ele precisa ser muito bem pensado e muito bem projetado. Isso porque os móveis planejados ou os móveis de pronta entrega, eles agem diretamente ali no dia a dia. Então, eles podem ser super usuais e funcionais, como também pode ser um desastre. Porque ele age tanto na profundidade, comprimento e altura do ambiente. Então, aqui a gente vai tratar sobre as medidas básicas que a gente precisa ter para esses móveis. E a primeira medida que a gente vai tratar aqui é sobre aquela distância que a gente tem da bancada da pia até o móvel superior. Quer dizer, o frontão ali da pia, né?
ele precisa ter uma medida que atenda certinho, porque se caso esse frontão ele for muito alto, uma pessoa que for mais baixinha, ela vai ter dificuldade para acessar ali o móvel aéreo. E também se ele for muito baixo, quando você for fazer alguma coisa na pia, lavar uma louça, preparar algum alimento, você vai acabar batendo aqui a testa no móvel. Então o que a gente recomenda ali é que esse frontão fique entre 65 a 75 centímetros. Não é bom que ele fique muito alto, nem muito mais baixo que isso, porque pode acabar sendo desconfortável ali no dia a dia. É claro que todo caso é um caso, cada projeto é um projeto e a gente precisa analisar ali quem que vai utilizar no dia a dia aquela bancada. A gente pode estar trabalhando aí com a família onde as pessoas são muito mais altas, então a gente pode acabar levantando um pouquinho. Mas o usual é que fique entre essas medidas padrão, de 65 a 75 centímetros no máximo. Nem muito mais baixo, nem muito mais alto. Outra medida importante também são os rodapés, ou rodabase ou sócolo, depende de com quem você estiver conversando aí. Eu chamo de rodapé, que é aquela parte que fica embaixo ali do móvel. E para que ele serve? Ele serve para levantar toda a estrutura do móvel, para ele não ficar em contato direto com a água. Porque se ele tiver esse contato, ele vai acabar estragando com muito mais facilidade. Então a gente precisa levantar essa estrutura e vir com um rodapé. Essa altura, essa medida, geralmente a gente deixa ali com 7 a 10 centímetros, que já atende super bem. E também outro ponto, ele precisa ter uma profundidade. Ele não pode vir rente ali o armário, porque quando você for utilizar aquela bancada ou pegar alguma coisa no armário, o pé ali embaixo ele vai acabar não encaixando e isso é um pouco desconfortável. Então a gente deixa uma profundidade ali de 5 a 10 centímetros justamente por isso, para dar esse conforto na hora que você estiver lavando uma louça, você encaixar o pé ali por debaixo e ficar muito mais confortável. Então o rodapé também precisa ser levado em consideração na altura de estourando 10 centímetros e no mínimo 5 centímetros, e a profundidade, que também varia ali de 5, 7, 10 centímetros. Uma outra medida que a gente leva muito em consideração e precisa ser ajustado ali com os clientes é as alturas das bancadas. Isso porque a gente já viu em muitas casas e em muitos projetos bancadas com altura de 80 a 85 centímetros. E, gente, isso é muito baixo. Principalmente para quem está lavando louça ou preparando algum alimento, a gente acaba ficando curvado e isso dá uma dor nas costas terrível no final. Então a gente precisa alinhar ali entre a altura do cliente e a altura das bancadas. Aqui a gente trabalha entre 90 a 95 centímetros, igual foi no caso aqui do projeto. A gente acabou ali a bancada com 95 centímetros. Isso porque o casal de cliente ali, eles são muito mais altos, então não tinha como a gente deixar uma bancada muito baixa, com 90, 93 centímetros. Então a gente deixou na medida máxima, que é 95, e super atende o casal justamente por isso, por eles serem um pouco mais altos. Então a gente precisa levar em consideração a altura dos clientes com a altura da bancada, mas o usual é que fique entre 90 a 95 centímetros de altura. Como já citamos anteriormente, nós temos os armários aéreos e eles também precisam ter a medida ali certinho para não atrapalhar no dia a dia. E esse projeto aqui é super interessante porque nós temos duas medidas de armário aéreo. Nesse primeiro caso, a gente tem um armário na mesma medida dos armários de baixo. Por que que isso acontece? Porque a gente tem uma bancada ali que não vai ser uso de preparo de nenhum alimento ou de lavar louça. É somente uma bancada para servir de apoio ali, para colocar uma batedeira, um liquidificador, uma sanduicheira. Então ela pode vir rente com o armário de baixo, que não vai trazer nenhum tipo de desconforto. Mas já nesse outro caso aqui, a gente tem a profundidade do armário aéreo muito menor. Aliás, na metade da medida dos armários de baixo, que tá com 80, e os armários de cima que tá com 40. Isso porque seria o caso inverso. A gente tem uma cuba aqui que a pessoa vai ficar lavando louça, e se a gente tiver esse armário aéreo rente ao armário de baixo, igual a gente tinha lá no outro caso, ela vai acabar batendo a testa no armário. E a gente não quer que isso aconteça, né, gente? Porque é extremamente desconfortável. Então, quando a gente tem esses casos dos armários aéreos ficarem por cima de uma bancada que a gente vai utilizar para preparar algum alimento
ou por cima do cooktop, ou por cima de uma cuba, ele precisa ser recuado. Geralmente fica nessa medida de 35 centímetros, 40 centímetros, dependendo de como que tá a medida de profundidade do armário de baixo. Então sempre levar em consideração. Se eu for ter uma bancada que eu não vou ter nenhum tipo de uso, posso muito bem vir com o armário de cima rente com o armário de baixo. Mas se for ter algum uso, recua ela um pouquinho, que vai ser muito melhor aí no uso do dia a dia. E, gente, esse assunto de móveis planejados, de medidas de móveis planejados que a gente precisa levar em conta, ele é muito vasto. A gente precisa estar atento ali aos detalhes, porque senão o móvel ele acaba dificultando a nossa vida ali quando a gente estiver utilizando no dia a dia, né? Então, se caso vocês quiserem que a gente aprofunde um pouco mais, fale um pouco mais sobre móveis planejados, deixa aqui nos comentários que a gente traz falando mais especificamente sobre ele, porque realmente é um assunto muito vasto. E outro assunto que está diretamente ligado com os móveis planejados são os equipamentos. Isso porque a gente precisa saber trabalhar certinho ali com todos os eletros que vai entrar na cozinha. Então, desde lá no início, desde o briefing com o cliente que a gente passa, desde a primeira conversa ali que a gente tem com ele, a gente já pergunta: como que vai ser a geladeira? Vai ser de 2 portas? Vai ser side by side? Vai ser fogão? Vai ser cooktop? Vai ser coifa de ilha? Coifa de parede? Vai ter máquina de lavar louça? Máquina de lavar roupa? Isso porque a gente precisa saber o que cada manual pede para aqueles eletrodomésticos. Porque ali a gente vai saber exatamente como especificar e como projetar corretamente os armários planejados. Então, por exemplo, nesse projeto aqui, desde o início, desde lá no arquitetônico, o cliente já passou pra gente que ele ia ter uma geladeira grande com o freezer na vertical do lado dela. Então a gente não podia ali pegar as medidas da geladeira e do freezer certinho e fazer o nicho e encaixar eles. A gente precisa também saber as medidas das laterais, porque esses eletros, eles precisam de um respiro ali, de uma circulação de ar em volta deles, para eles não aquecerem demais e acabar estragando o eletro. E principalmente, eles precisam ter esse espaço por conta das aberturas de porta. Vamos supor que você tenha aí a sua geladeira na sua cozinha e você acaba encostando ela na parede. Quando você for abrir essa porta, a porta não vai abrir completamente. E com a porta não abrindo completamente, você não consegue abrir as gavetas. Então fica muito ruim no dia a dia. Aliás, fica inviável no dia a dia você ter uma geladeira que ela não abre completamente. Então, quando a gente está nesse processo de projetar esses móveis planejados, a gente precisa ter acesso a esses manuais, porque é eles que vai nos falar qual que é o espaço ali dos vãos que eu preciso deixar dos lados, a altura também das tomadas, qual lado que a tomada precisa ficar para colocar esses eletros. Então vai estar tudo explicadinho ali no manual. Mas aí você deve estar me perguntando: e se eu não souber os eletros logo de início? Gente, não precisa assim saber exatamente qual eletro que você vai colocar. É mais pra gente ter uma base de como que a gente vai trabalhar inicialmente esse móvel planejado. Se for uma geladeira de 2 portas, será que vai ser daquele modelo maior, daquele modelo mais fino? É mais pra gente ter uma base ali de quanto que a gente vai deixar de vão para encaixar esses eletrodomésticos. Outro ponto também é quando a gente tem o micro-ondas. Nesse caso aqui do projeto, a gente tem a torre quente, que é o forno junto com o micro-ondas numa torre só. Então, gente, o micro-ondas, ele não pode ficar muito acima aqui dos olhos e nem muito menos acima aqui da nossa cabeça. Porque imagina só, micro-ondas você usa para quê? Para esquentar alimentos. Então, vamos supor que você vai esquentar aí uma sopa. Você coloca essa sopa dentro ali da travessa, leva para esse micro-ondas. Se você vai pegar ele acima da sua cabeça, um líquido quente, pode acontecer de você desequilibrar e entornar esse líquido quente por cima de você. Então é muito perigoso a gente ter essa opção que ela fica muito acima. O ideal é que o micro-ondas ele fica na altura do nosso tórax aqui. Justamente para isso, para a gente abrir o compartimento, pegar com mais facilidade ali a travessa que você colocou para esquentar e ver certinho como é que tá, justamente para você ter esse equilíbrio maior. Mas é claro, cada caso é um caso, principalmente em questão de apartamento, que a gente às vezes não tem essa possibilidade de fazer essa torre quente. Então, geralmente ele fica ali por cima das bancadas da cuba da cozinha. Sendo assim, trabalhe o mais baixo possível que você conseguir. A coifa também
também é um outro ponto super importante que muita gente utiliza. E ali no manual dela vai ter certinho qual que é a medida que a gente precisa deixar da boca do fogão até a superfície da base dela, né? Que geralmente varia ali entre 70 centímetros para ela poder fazer essa sucção de gordura e de vapor também que sai ali das panelas. Então essa medida geralmente é o que as marcas utilizam, de 65 centímetros a 70 centímetros. Não recomendo fazer mais baixo, porque senão a gente vai ter aquele caso igual dos armários aéreos, a gente vai acabar batendo a cabeça. E não recomendo ficar mais alto, porque senão o desempenho do eletrodoméstico ele pode ser um pouco inferior por conta disso. E gente, uma coisa que eu vejo muito acontecer, principalmente com coifas que eles instalam na ilha, é colocar aquela coifa que tem aquele arco de vidro. É uma opção muito bonita, é uma opção muito boa, só que o que acontece? A gente deixa a medida ali certinho de 70 centímetros da boca do fogão até a base da coifa e fica ali numa altura boa para você cozinhar, para você preparar seus alimentos. Só que essa parte final do arco, ela vai ser um pouco mais baixa. Então, o que acontece? Você acaba batendo ali sempre a testa naquele vidro. Então, a nossa recomendação, vai ter coifa de ilha, utilize aquela no modelo Slim, que é retinha, que provavelmente a possibilidade de você bater a cabeça ali vai ser muito menor. E por último, mas não menos importante, são as medidas da bancada. E, gente, não menos importante mesmo, porque a bancada, ela tem muito detalhezinho ali que a gente precisa levar em consideração para ter uma bancada super bacana. E especialmente para aqueles que desejam utilizar a calha úmida na bancada. Gente, vamos lá, vamos conversar sobre a calha úmida. Eu vejo muita gente aqui que chega no escritório que tem o desejo de ter essa calha na bancada. Para a gente ter esse modelo de calha na bancada, a gente precisa ter no mínimo 80 a 85 centímetros de profundidade de bancada. Isso porque a gente precisa levar em consideração a medida da cuba, a torneira e a medida da calha. Então nós não podemos deixar elas tão próximas ali, porque tem perigo da pedra da bancada vir a rachar, e nem muito afastada, porque senão a gente vai ter uma profundidade muito desconfortável ali para a bancada. Então, se você tá querendo pôr a calha úmida na sua bancada, leve em consideração, vai precisar ter no mínimo 80 a 85 centímetros de profundidade a bancada. Isso se ela for ficar ali por trás da torneira. Caso você não tenha essa possibilidade de colocar por trás da torneira, uma outra opção também é colocar ali do ladinho, né? Porque a calha úmida nada mais é do que um escorredor que fica embutido ali na bancada. Então, se você tem uma cozinha menor e não tem a possibilidade de deixar essa profundidade tão larga, coloca ali do ladinho, que também vai ficar ótimo, vai ficar lindo, maravilhoso e vai atender super bem também. Mas se esse não é o seu caso, se você tem uma bancada normal ali, o usual que a gente sempre utiliza é de 60 a 65 centímetros. Isso porque se a gente utilizar menor de 60 centímetros, 55 por aí, a sua cuba provavelmente ela não vai caber. Ela vai ficar muito apertada ou você vai precisar utilizar uma cuba muito pequenininha ali para atender a medida dessa bancada. Mas a nossa recomendação é fique com 60 a 65 centímetros, que é o padrão, é o usual, é o que vai trazer mais conforto ali para você utilizar no dia a dia. Outro ponto legal também da gente falar é sobre o cooktop. É por isso que a gente pergunta desde lá do início qual vai ser o modelo que você vai utilizar. Vai ser de 4 bocas? Vai ser de 5 bocas? Vai ter uma boca maior? Isso porque a gente precisa saber o tamanho certinho do cooktop que vai ser utilizado pra gente deixar os espaços certinho ali ao redor do cooktop. A gente não pode encaixar ele numa bancada que seja tão justa, porque a probabilidade da sua bancada vir a quebrar é muito maior. Então a gente precisa deixar ali na frente com um vãozinho de 5 centímetros, atrás a mesma coisa, dos lados, se for possível, deixa um espaço ali de 40 centímetros para servir de apoio para você colocar alguma panela ou alguma coisa que você tá usando ali na hora de preparar algum alimento. Não coloque jamais cooktop muito rente à bancada, porque senão você pode acabar perdendo aí uma peça da sua bancada ou a sua bancada inteira, né? Então é por isso que antes a gente recomendou, deixe a sua bancada com profundidade entre 60 a 65 centímetros. A probabilidade de você ter algum tipo de dor de cabeça vai ser muito menor, tanto com o cooktop quanto com a cuba.
E para finalizar, gente, a gente precisa ter a separação de área molhada com área seca. A gente precisa deixar um espaço ali em volta da cuba para área molhada, que é onde vai respingar ali a água da torneira. Geralmente não precisa ser muito, a gente deixa uns espacinhos ali de 15, 20 centímetros só para atender bem. Mas para isso, para a gente ter essa separação mais eficiente, a gente precisa deixar uma altura de no mínimo 1,5 centímetro, 2 centímetros para haver essa separação. Porque se a gente não tem, se a gente vem com a bancada reta e já coloca a cuba, não vai ter essa separação e vai acabar escorrendo aquela água de lava-louça tudo para os lados. Então deixa essa separação, faça bonitinho ali a área molhada da área seca, que vai ficar maravilhoso, vai ter uma bancada aí super eficiente, funcional e usual. Mas é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu tive essa ideia quando eu tava olhando lá no feed do TikTok e eu vi uma menina falando do que ela se arrependia de ter feito na cozinha dela, do apartamento dela. E, gente, muito era sobre essas questões de medidas. Eu não sei se ela fez com alguma loja de planejado, se ela fez com algum arquiteto, mas a maioria correspondia a essa questão de medida, que as medidas estavam erradas, principalmente as medidas padrão. Então, se você tá fazendo aí por conta própria, ou se você tá fazendo com uma loja de planejado, ou até mesmo com um arquiteto, já fique ali em cima, analisa junto com ele essas medidas padrão, vê certinho, vá na loja, vê como é que os eletros, a altura dos eletros, as medidas dos eletros, principalmente essa questão de coifa. Vai lá numa loja que tem a coifa que você quer, o modelo lá certinho, e vê se ela te incomoda, vê se quando você se curva pra ver alguma coisa ali no fogão, se ela vai ficar batendo na sua testa ou se ela vai ficar batendo na sua cabeça. Então vê isso certinho ali com quem tá trabalhando com você, analisa, porque os móveis planejados, os eletros, os acabamentos de uma cozinha, ela tem um custo muito alto. Então vê certinho, analisa essas medidas padrões para você não ter nenhum arrependimento no final, igual aquela moça que eu fiquei com muita dó dela lá no TikTok, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam, as suas dúvidas também, se você tem alguma coisa aí na sua casa que tá te incomodando, como que você pode trocar, como que você pode modificar para ficar melhor aí o uso no dia a dia. Não se esqueça de curtir e também de compartilhar, porque nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Se você quiser mais dicas sobre essa, se você quiser ver também o nosso dia a dia, nos segue lá no Instagram, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau!